Olá, amados, eu sou a pastora Vera e nós estamos no canal da Casa de Deus. E nós preparamos uma palavra incrível para você. Você acredita que para Deus nós precisamos fazer o melhor? Você acredita que na obra, no ministério, na chamada, na devoção, nós temos que fazer o melhor? Será que Deus merece o nosso melhor? Quantos concordam? Pode celebrar dando glória a Deus bem forte aí. Será que Ele merece o nosso melhor? Sem dúvida a resposta é sim, é sim. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler esse texto com vocês de Apocalipse capítulo 5. Eu quero deixar essa palavra para nós aqui nesta manhã, para depois nós podermos orarmos juntos aqui também nesta manhã, no nome de Jesus. Apocalipse capítulo 5, quero ler essa porção da palavra do Senhor com todos os meus irmãos e as minhas irmãs, com o povo de Deus, aqui nesta manhã, talvez aqueles que estão também conosco pelas redes sociais. Quero ler essa porção da palavra do Senhor que diz assim, olha só, Apocalipse capítulo 5 diz assim, ó: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Meu Jesus, hein? Vi também um anjo forte. Tem uns anjos fortes assim, gente. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? E a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos acerca de nós. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Quantos que temem o nome do Senhor pode dar um glória a Deus aí? Você já parou para pensar quantos anjos tem aqui nesta manhã só dando glória também? Hein, gente? Quantos anjos estão aqui nesta manhã, hein? Se a gente pudesse visualizar, ainda bem que Deus não deu essa autorização para nós, talvez nós não teríamos estrutura, né? Quantos anjos estão aqui nesta manhã, juntamente conosco, louvado seja o nome do Senhor, amém? Me lembro de alguns episódios desse, de terminar o culto, me lembro também de uma viagem, depois alguém dizendo que vários anjos que Deus havia colocado ali junto com a gente, depois de terminar um culto, alguém falar para a gente, pastor, parece que Deus me deu um pequeno vislumbre ali de anjos aí junto com vocês. Eu disse, eu creio, porque está escrito. Eu creio porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos acerca de nós. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Nós vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Versículo 4: e eu chorava muito, se referindo ao apóstolo João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha só, gente, ninguém, nem os patriarcas, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem os profetas, ninguém era digno de abrir e nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu
para abrir o livro e os seus 7 selos. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O nosso Cristo é vencedor. O nosso Cristo é vencedor. Recebemos um grande presente do Pai eterno. Recebemos Cristo. Recebemos Cristo. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tem sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Por que que o povo de Deus ora? Por que que o povo de Deus ora? E os pastores, e as pastoras, e os missionários, e as missionárias, e os líderes, e chamando sempre: gente, vamos orar, gente, vamos ter devoção com Deus, gente, vamos nos apaixonar por Deus em oração. Você viu onde que estão as nossas orações? Você viu como que Deus valoriza a sua devoção? Você viu como que Deus honra a sua intimidade? Você viu aonde que Deus coloca as minhas, as nossas orações? Louvado seja o nome do Senhor. Oração, meu irmão, oração, minha irmã. Oh, como Deus honra, como Deus valoriza um homem que ora, uma mulher que ora, uma igreja que ora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Olha a história dessa igreja, que história lindíssima, gente. Vocês celebrando aqui 50 anos de avivamentos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. É muito forte esse texto, gente, porque Deus valoriza, Deus honra a nossa vida de intimidade, de comunhão. Oração é a gente estar conectado direto com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma das suas orações, nenhuma das nossas orações, ela se perde no vazio. Nenhuma das nossas orações se perde pelo vazio. Não, elas estão honradas em taças diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, calme-se, aquiete o seu coração, acalme, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele ouve oração, Ele responde oração, Ele atende oração, e as suas orações estão guardadas. Talvez tem irmãos, tem irmãs aqui nesta manhã que está dizendo: há anos eu estou orando. Deus está dizendo: não pare, não desista. Deus está dizendo: continue orando, continue orando, continue orando. Porque as suas orações, as minhas orações, elas não se perderão no vazio. Nós temos um Deus que honra as orações que são feitas no nome de Jesus de Nazaré. Continue orando, viu, minha irmã? Esse milagre vai chegar, tá? Continue orando, hein? Continue orando, essa porta vai se abrir, viu, meu irmão? Continue orando, minha irmã, porque Deus vai te surpreender, viu?
Continue firme, agarrado, orando ao Senhor, porque Deus vai te surpreender. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai fazer. Porque Ele sempre faz, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, o Eterno de Israel. Pastor, há tantos anos, pastor Paulo Rogério, eu estou orando pela salvação da minha família. Deus está dizendo, continue perseverante na oração. Eu estou ouvindo as suas orações. Eu estou ouvindo o seu clamor. Continue firme, continue perseverante, falando com o Senhor. Me lembro de fato que aconteceu comigo, dentre tantos os fatos que acontecem com a gente, na caminhada com a gente. Poucos dias, alguém da cidade de Mutum me ligou, me respondendo, me falando acerca de algo que estava no meu coração, e eu venho orando, falo, meu Deus, Deus usa esse camarada lá na cidade do interior, e ele ligava, eu falei, eu preciso atender. Quando eu atendi, ele falou exatamente aquilo que eu vinha falando com Deus. Ele falou, pastor, calma, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele me disse detalhes do que você tem falado com Ele. Mas, meu Deus do céu, que loucura! Sabe por quê, meu irmão? As coisas de Deus não são naturais. As coisas do Senhor são sobrenatural. Oh, glória a Deus! Eu falei, mas Deus só usa esse camarada lá do interior para me falar detalhes. Diz, pastor, ó, Deus me falou isso. E fica tranquilo, porque você vai chegar lá no final. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu desliguei o telefone, eu falei, Deus, o Senhor ouve orações até que a gente faz no coração. Deus ouve oração, continue orando, continue clamando, continue falando com o Senhor, porque Ele está atento. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele honra muito as nossas orações. Ele honra muito. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E entoava, olha o que diz a sequência do texto, que é o 9. E entoava novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação, e para o nosso Deus os constituíste em reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Cadê esse povo que foi comprado aqui nessa manhã? Dê um sinal. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque Deus te comprou. E não te comprou com peso de ouro ou de prata, não, hein? Você sabe por que nós enviamos missionários, missionárias, pastores pelos 4 cantos da terra? O texto acaba de afirmar que Ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações e povos. Aí a gente envia um missionário lá para a janela 1040, lá para os lugares mais longínquos. Chega ali, ele começa a falar da palavra, aquelas pessoas vão se rendendo diante do nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus comprou aquelas pessoas também. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sabe que isso nos abençoa e nos desafia? Nós podemos evangelizar, nós podemos propagar, nós podemos falar de Jesus lá na escola, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na sua empresa, lá nos lugares mais distantes. Nós podemos falar da palavra eterna de Deus. Sabe por quê? Jesus comprou pessoas lá, meu irmão. Jesus comprou pessoas lá, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias tive a oportunidade de pregar
em uma escola de missões para os indígenas. Fiquei pensando, meu Deus, Deus comprou eles, são os meus irmãos queridos, olha só, as minhas irmãs queridas indígenas ali, e nós juntos adorando o nome do Senhor, porque Jesus comprou aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Você está aqui porque você foi comprado ou comprada. Sabe o que isso nos remete? Nós temos um dono. Sabe o que isso nos alerta? Nós não somos dono da nossa vida. Porque quem compra tem direito, quem paga tem direito, quem compra tem o direito. Quantos podem dar um glória a Deus? Então não adianta a gente bater no peito e falar, afinal de contas eu mando em mim. Eu mando em mim, pastor Paulo, eu mando na minha vida, pastor. Não, ninguém manda na minha vida, não. Então você não entendeu o evangelho ainda. Então você não entendeu a verdade eterna da palavra de Deus, porque você foi comprado. Você tem um dono, você tem um Senhor. Agora nós não temos um dono qualquer, hein, gente? Nós temos um dono que zela da gente, e ai daqueles que tocarem em nós. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode continuar discipulando, evangelizando, pregando. Sabe por quê? Você sabe que Jesus já comprou pessoas de todas as nações, de todas as partes da terra. Ele já comprou pessoas e comprou a mim. Quantos pode colocar a mão no coração e dizer assim, obrigado, Jesus? Não está fraco, gente? Diga assim, obrigado, Jesus, porque eu tenho um dono, e um dono zeloso. Menino, hein? Você tem um dono zeloso, hein? Você tem um dono que, meu Deus do céu, oh glória a Deus. Nós temos um Pai que não dá para comparar. Coisa boa é quando Jesus nos ensina acerca da oração. Eu gosto muito do início da oração que nos foi ensinada, que foi doada, entregue aos discípulos, que pediu, Jesus, nos ensina a orar. E Jesus diz assim, ó, Pai nosso. É bom demais, hein? Olha só, mudou. Vocês falam assim, ó, Pai nosso. Porque uma coisa a gente chegar só ficar falando Deus, 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 parece uma coisa distante. Mas quando você fala de pai, você fala de relacionamento, você fala de amigo, você fala de intimidade, você fala de coração para coração, sabe? Porque você está dizendo, Pai, no nome de Jesus, obrigado pela filiação. Hoje nós temos um Pai. Eu não tenho mais o meu pai terreno, meu pai foi embora jovem, 60 e poucos anos, mas nós temos um Pai celestial que nos ama. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, amém? Receba o amor do Pai nesta manhã. Receba o amor do Pai nesta manhã, irmã. Receba o amor do Pai nesta manhã, meu irmão. Você já parou para pensar, se nós entendêssemos de uma forma mais plena acerca do amor do Pai para conosco? Tem muitas pessoas, mas ninguém me ama, e aí a pessoa vai se frustrando, a pessoa vai se aborrecendo, vai se chateando, mas ninguém me ama. Você tem um Pai que te ama demais. Ele provou o seu amor. Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor para conosco, morrendo por nós, nós sendo ainda pecadores. Então ele provou o seu amor para conosco. Quantos pode dar um glória a Deus bem forte para ele? Glória a Deus. E para o nosso Deus os constituísse reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Gente, lembra que no Antigo Testamento só o sumo sacerdote falava com Deus? Lembra como era no Antigo Testamento? E agora todos têm acesso direto ao Pai? O véu que se rasgou de cima a baixo,
Em outras palavras, simplificando, Deus, através de Jesus, destravou o céu para nós. Quantos podem dar uma glória a Deus? O céu está aberto por causa do Cristo que venceu. Será que você se alegra com isso? Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Todos os seres viventes. Você sabe que tem muitas pessoas comprando lugares em outros planetas. Tem muitas pessoas investindo, aqueles multimilionários, investindo em lugares, porque eles sabem que de repente está para acontecer algo. E eles acreditam que seja possível fugir da presença de Deus. Nunca, jamais. Todos os joelhos vão ter que se dobrar diante do nome de Cristo. Quantos já se dobraram aí? Já dobrou o joelho aí? Todos os joelhos vão ter que se dobrar. Gente, um texto como esse, com tanta riqueza, com tantos detalhes, com tantas verdades inseridas, quero só considerar com vocês aqui 4 ou 5 lições importantes desse texto, porque quando eu olho para esse texto da palavra do Senhor, eu penso acerca do Cristo que venceu e tem o controle de toda a história em suas mãos. Você sabe por que a igreja é vencedora? Você sabe por que você é um cristão vencedor? Sabe por que você é um crente em Jesus vencedor? Porque Cristo venceu. E todos estão inseridos em Cristo. Todos estão debaixo da tutela de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Deus por isso. Por isso que você é um cristão vencedor. Por isso que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele diz que nós não somos apenas vencedores. Ele diz em Romanos 8:37, ele diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Por que a igreja é uma igreja vencedora, hein, gente? E olha que já tentaram muitas vezes contra a igreja, hein? Já tentaram por muitas vezes calar a igreja, parar a igreja, mas ninguém detém. Essa obra é santa, ninguém detém. É o povo santo de Deus, é o povo cheio do Espírito Santo, é a igreja do Senhor aqui nesta terra. E quantos podem celebrar dando um glória a Deus bem forte, gente? Nós somos um povo vencedor. Queira o mundo sim ou não, nós somos, sabe por causa de quem? De Cristo, porque Ele venceu e nos colocou debaixo da tua potente mão. Será que Ele merece um glória a Deus forte aí, gente? Por isso o povo de Deus sempre vencendo. Essa igreja com essa história tão linda, sempre vencendo.
os meus irmãos sempre vencendo. Meu irmão, independente do desafio, da luta que você esteja enfrentando, meu irmão, você é um vencedor. Você é um mais que vencedor, você é uma mais que vencedora, por Cristo Jesus que venceu. Louvado seja o nome do Senhor Deus por isso. Por isso que olhamos para o povo de Deus e celebramos e sempre falamos, estamos diante de um homem vencedor. Estamos diante de uma mulher vencedora. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero pensar com vocês e considerar essas lições que eu coloquei bem simples e práticas para nós nesta manhã, porque quando olhamos para esse texto, nós encontramos o apóstolo João, o último apóstolo de Cristo, porque todos os outros já haviam sido mortos, mas mortos com dignidade. Porque todos eles haviam cumprido o desígnio eterno de Cristo. Todos eles haviam cumprido a sua missão. Meu irmão, sempre cumpra toda a sua missão. Vai até o fim. Ô minha irmã, vai até o fim, minha irmã. Ô meu irmão, vai até o fim, meu irmão. Em nome de Jesus de Nazaré, até o fim. Porque todos os outros haviam morrido, mas só que haviam morrido felizes. Haviam morrido em paz, porque eles haviam cumprido o propósito eterno de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem levantar uma das mãos e pedir assim: Espírito Santo, está fraco, meus irmãos, diga: Espírito Santo, me ajude a caminhar até o fim, diga até o fim, em fidelidade a Deus. Todos os outros haviam morrido. Discípulos enfrentaram uma batalha brutal, hein, gente? Batalha brutal. Os primeiros momentos da igreja, lutas, desafios gigantescos, mas todo mundo já havia partido, mas havia cumprido a sua missão, com exceção de um que já havia se designado para aquele propósito. Mas eu olho para esse texto e fico pensando que agora o apóstolo João, que era pastor da igreja de Éfeso, havia agora sido enviado para uma ilha vulcânica, região de Patmos. Estava naquela região, parecia que tudo estava terminado, parecia que a igreja seria banida. O desafio era gigantesco, os embates tremendos, e ele estava ali na ilha de Patmos, falando com o Senhor, vivenciando a Cristo. E no momento em que tudo parecia que as portas da terra haviam se fechado, uma grande porta e uma grande voz veio do céu: louvado seja o nome do Senhor. Para você que é fiel, para você que é discípulo, para você que é seguidor de Jesus, para você que caminha com Jesus, quando aparentemente todas as portas se fecharem, fique atento, porque uma grande porta pode ser aberta. Aqui uma grande porta e uma voz bradou e disse: ô João, ô meu servo, ô meu discípulo, ô meu seguidor, vem para cá, que eu vou mostrar para você o que há de acontecer. É exatamente o texto que nós lemos, é o cenário do texto que nós lemos. Aí é mostrado a ele tudo que está ali. Ele olha aquele cenário, ele vê agora o livro que está a história de todos nós, o livro que está a história do meu irmão e da minha irmã, o livro que está escrito o seu nome, o meu nome. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte por isso? Nestes livros e neste livro está escrito o nome de todos os salvos. Quantos podem dar um glória a Deus? Porque em Apocalipse capítulo 20 diz que aqueles que não forem encontrados com os seus nomes escritos no livro serão lançados na segunda morte. Gente, pensa num negócio desse. Pensa num desafio desse, hein? Talvez pessoas influentes, talvez pessoas que têm o seu nome estampado nas melhores revistas,
Talvez pessoas que têm o seu nome lá na revista Forbes, que é uma das famosas, está lá com o seu nome ali, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. Que surpresa desagradável. Você já parou para pensar a cena? Pessoas chegando diante de Deus, aí está lá o anjo, aí o anjo, deixa eu conferir aqui o seu nome, para aí, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o livro. Vai lá o nome, e procura, não encontra. Mas você está brincando? Eu sou muito conhecido. Não é possível que o céu não me reconhece, que lá na terra eu sou o cara. E o anjo vai lá, para aí, deixa eu dar mais uma chance. Vou olhar, rapaz, não tem. Como que é seu nome mesmo? Não tem. Você imagina que surpresa desagradável e triste ser lançado na segunda morte. Porque todos precisam estar com o seu nome escrito no livro, que tem a história de tudo e de todas as coisas. E aonde que está esse livro, pastor Paulo Rogério? Segundo a narrativa bíblica que lemos, está nas mãos daquele que venceu. Está nas mãos de Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus forte aí? Está nas mãos dele. Então, o apóstolo João, lhe é dado esse privilégio, essa experiência. Ele chega, vê o livro agora está nas mãos de Cristo, e ele celebra tudo aquilo ali, ele celebra toda aquela graça, e Deus mostrando tudo o que viria, tudo o que aconteceria. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero destacar 4, 5 verdades. Por que nós podemos viver empolgados com Deus? Por que nós podemos viver apaixonado por Deus? Por que nós podemos viver assim, sabe, uma paixão por Ele, pelo Cristo que venceu, pelo Cristo que tem toda a história em suas mãos? Eu quero propor para nós aqui nesta manhã, no nome de Jesus, quero propor para nós, quando olhamos para essa porção bíblica, sabe, meu irmão, nós podemos e devemos continuar empolgado, firme, confiando nos propósitos eternos de Deus. Ou seja, nós podemos ficar firmado na soberania do Deus que nós servimos. Sabe, meu irmão, quando olhamos e percebemos a soberania de Deus, nós descansamos a nossa vida e o nosso coração. Nós nos alegramos, nós celebramos, porque nós olhamos para a verdade eterna de Deus, que são a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor. Nós olhamos e falamos, podemos descansar a nossa vida, porque nós estamos diante de um Deus soberano, de um Cristo que tem plano, e os planos deles todos se cumprirão. Já dizia Jó 42:2, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido, ou pode ser frustrado. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então você pode viver apaixonado, entusiasmado e empolgado com Cristo que venceu, porque Ele é soberano e Ele tem tudo em suas mãos. Descanse a sua alma e o seu coração, porque a história completa da minha vida, da sua vida, da nossa vida, está nas mãos do Cristo que venceu. Será que isso alegra o seu coração? Será que isso descansa a sua alma? Eu me lembro que uma das primeiras experiências que eu tive quando aconteceu esse fato de trocar os meus filhos, e eu fiquei com uma filha, tive que ir para a mídia nacional porque ela foi acometida de um câncer, e eu tive que vir para a mídia a nível nacional porque a família poderia ter mudado, e eu precisava de um transplante. E eu me lembro que Deus me salvou no meio de todo desse drama. Eu me lembro que uma pessoa que eu nunca tinha visto, eu só me lembro que ela tinha um problema labial, ela tinha um problema no lábio, e eu estava andando, eu fui comprar um material em uma livraria evangélica, e Deus pôs ela ali, e ela falou detalhes da minha vida, antes de eu ter nascido, dentro do ventre da minha mãe, que só eu, minha mãe e minha família sabia. Nunca mais eu tive essa oportunidade de encontrar aquela pessoa. Sabe por quê? Deus tem a história completa sua nas mãos dele.
Deus tem a história plena, completa de tudo nas mãos dele. Antes mesmo de você ter sido formada, antes mesmo de você ter sido formado, Deus já o conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, pastor Roberto, pastor Maurício, me falou detalhes. Eu fiquei como se eu tivesse assim suspenso uns 5 metros do chão. Tinha acabado de viver esse cenário, esse episódio, tudo machucado, sangrando por dentro, porque se tivesse me aberto, eu estava tudo arrebentado por dentro. E Deus usou aquela mulher e falou detalhes de tudo. Deus falou através da vida daquela mulher. Sabe por quê? Não há nada escondido diante de Deus. Ele tem o controle completo da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Acalme, minha irmã, meu filho. Deus tem a história de tudo em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos podem celebrar o Senhor por isso, gente? Quando avançamos um pouquinho nesse texto da palavra do Senhor, quero considerar com vocês essa segunda verdade, que nós temos que celebrar, que nós temos que adorar, que nós temos que glorificar, que nós temos que dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Devemos sempre considerar, meu irmão, e reconhecer, e reverenciar, de coração intenso, com profundidade intensa, acerca do que esse texto fala para nós, acerca da obra que Cristo realizou por nós. A grandeza disso, gente, a grandeza dessa obra, quando olhamos para essa porção bíblica, quando olhamos para todas as letras da palavra do Senhor, nós devemos celebrar, nós devemos adorar, nós devemos nos submeter, e nós devemos dizer: Senhor, a obra que o Senhor realizou por nós é uma obra gigantesca. Lembra que todos nós, antes, segundo diz o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, que os nossos nomes estavam escritos no chão, os homens todos haviam se desviado. Todos os homens haviam sido agora separados da presença de Deus. Todos nós estávamos agora no império das trevas, mas segundo diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, nós agora fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para a sua maravilhosa luz. Por isso que você é luz, por isso que você é uma estrela nas mãos do Senhor. Porque antes todos nós, segundo diz Efésios capítulo 2, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, sem Deus, sem esperança, sem nada. Por isso nós temos que celebrar muito a Cristo, gente. Nós temos que nos apaixonar por Jesus todo dia. Nós temos que nos apaixonar pela igreja local todo dia. Você já parou para pensar na beleza da igreja? Coisa linda a igreja. Olha só, nós reunidos aqui nesta manhã e pelo mundo afora, os nossos irmãos, nossas irmãs de todas as línguas, nações, povos, reunidos, adorando o nome do Cristo que venceu. Então você precisa muito, eu preciso muito amar a igreja, os meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa que Jesus fez por nós, que Deus realizou por nós, quando olhamos para essa verdade tão acentuada desse texto. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Sabe por que nós precisamos pregar? Porque nós podemos e devemos evangelizar, porque devemos espalhar essa mensagem pelos 4 cantos dessa terra, porque quem negar ou quem pisar o sangue de Jesus não tem chance, gente. Não adianta a gente ficar enganando. Quem pisar, quem negar o nome de Jesus não tem chance. Por isso
nós temos que falar de Jesus, falar o que Jesus fez conosco, falar o quão bom Ele é, quão bom Ele é, quão bom Ele é, louvado seja o nome do Senhor, porque a salvação foi muito grande, o resgate foi muito grande, louvado seja o nome do Senhor. Quero considerar, quando olho para esse texto, avançando um pouquinho aqui, a partir já do versículo 6 até o versículo 10, quando nós olhamos para esses versículos aqui, de que forma que Deus agora nos recebe, como Ele nos dá uma nova vida, como que nós agora temos uma identidade. Precisamos reconhecer e celebrar a nossa verdadeira identidade como redimidos e escolhidos por Cristo. Quando você olha para essa porção aqui dos 6 ao 10, nós precisamos reconhecer e celebrar a nossa verdadeira identidade em Cristo, com o coração grato, cheio de alegria, como redimidos e escolhidos nele e para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse para vocês na leitura, olha agora quem nós somos: reis e sacerdotes. Gente, isso é grande demais, hein? Tem pessoas que dizem: ah, mãe, o que eu ganho em ser crente? Gente, são privilégios demais. A nossa mente finita, a nossa mente pequena e limitada, não consegue muitas vezes visualizar a grandeza de que nós temos hoje com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Você imagina agora você ter uma identidade de filho? Mas pastor Paulo Rogério, as pessoas aí fora pensam que todo mundo é filho. Isso não é uma verdade. Você sabe que mentiram para nós muitos anos, que todo mundo é filho, que está tudo certo, e que no final vai dar tudo certo, e que parece que no final Deus vai salvar todo mundo. Isso não é verdade. Porque João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam, olha só, mas a todos quantos receberam, lhes deu o poder, o direito, o privilégio de se tornar filho de Deus. Ou seja, nós fomos adotados por causa do primogênito, por causa do primeiro, por causa de Cristo. Hoje nós somos adotados. Quantos pode dar um glória a Deus bem forte? E os filhos adotados, você sabe que tem os mesmos direitos dos filhos biológicos? Eu vivi essa experiência com a Nanda, a Cristi Lopes. Parece que a Nanda tinha até mais direito do que os filhos biológicos. Fala: Nanda, calma, Nanda. Sabe? Nós somos adotados. Nós podemos chegar e dizer: oh Abba Pai, oh Pai maravilhoso, oh Pai precioso, oh Pai bendito, bendito seja o teu nome. Coisas que não acontecem lá para aqueles que ainda não se decidiram do lado de Jesus. Precisa se curvar e reconhecer o Cristo que venceu como Senhor e Salvador. Quantos já fizeram isso aqui? Nós estamos diante da igreja, nós estamos diante de crentes aqui. Quanto pode dar um glória a Deus aí, gente? Estamos diante de homens e mulheres de Deus. Então precisamos reconhecer e celebrar e adorar, porque agora nós não precisamos mais do sumo sacerdote. Todos são reis e são sacerdotes. Tem a entrada direta na presença de Deus. Isso é algo maravilhoso, forte demais, amém? Você pode estar lá no lugar mais desafiador, você pode estar até na barriga do grande peixe, como Jonas, talvez tentando correr de Deus, talvez fugir de Deus, mas lá diante daquele ventre de um grande peixe, você pode dizer: Pai, tem misericórdia de mim, Pai, tem compaixão de mim, eu preciso voltar.
porque a porta está aberta. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Segundo diz o texto, para nós finalizar, quando vamos caminhando para o fim desse texto, a resposta que nós temos aqui desse texto é uma resposta de profundo coração em adoração a Deus. Prostraram e adoraram. Precisamos aplicar em adoração, que manifesta a nossa gratidão e reconhecimento pela grande vitória de Cristo sobre nós. O texto que nós lemos e vai dizendo agora, e diz em adoração: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a honra, a glória, a sabedoria, a força. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então devemos continuar vivendo em adoração ao Cordeiro que venceu. E por fim, o versículo 14 diz: e os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Todos prostraram, louvaram e adoraram. Devemos aplicar em confiança, coragem, entusiasmo e esperança, sabendo que a vitória de Cristo assegura a nossa vitória completa também. Louvado seja o nome do Senhor. Então a proposta de Deus para nós nessa manhã, povo de Deus dessa cidade, povo de Deus dessa igreja, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, vamos continuar firme, avante, entusiasmado com Deus, entusiasmado com Cristo que venceu e tem a vitória completa em suas mãos. Continua firme, orando, adorando, buscando ao Senhor, aplicando o nosso coração em adoração, vivendo uma vida de intensidade na presença do Todo-Poderoso. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração. Quantos recebem essa meditação, pode dar um glória a Deus bem forte? Por isso nós podemos viver entusiasmado com Deus. Por isso você pode viver apaixonado, encorajado por Deus e para a glória de Deus. Gosto muito desse texto. Quero finalizar aqui para a gente orar com ele. Todavia, versículo 4 diz que João chorava muito. Aí o versículo 5 diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Ô meu irmão, ô minha irmã, aquiete, só chore quebrantado na presença dele, só chore derramando o seu coração de paixão por Deus, amém? Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Quantos podem dar um glória a Deus? Ele venceu. Por isso, nós também vencemos juntamente com ele. Somos uma igreja vencedora. Somos um povo vencedor, amém? Fala com o Senhor, faça a sua oração, em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor por esta manhã. Pai, nós ministramos a Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela tão grande salvação. Obrigado por todas as Tuas maravilhas. Obrigado pela Tua presença ativa, real com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa igreja local, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelo nosso pastor Clóvis, pela sua esposa pastora, pela sua casa, pela sua família, por todos os pastores e pastoras dessa igreja, por todos os missionários e missionárias, por todos os diáconos, diaconis, os departamentos todos, os ministérios todos dessa igreja, todos os membros dessa igreja. Obrigado, Senhor. Continue abençoando eles, continue fortalecendo o coração de cada um deles. Continue, Senhor, fortalecendo a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, como o Senhor sempre faz, Pai. Porque assim oramos nesta manhã, e que o Senhor continue derramando do poder, da graça, do Teu Espírito, da Tua força sobre todos nós, porque em tudo
nós queremos glorificar o Cristo que venceu. Obrigado por todas as vitórias. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. E o povo de Deus pode celebrar dizendo amém, pode celebrar aplaudindo o Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Espero que essa mensagem tenha trazido um renovo e um direcionamento para você. Compartilhe conosco as suas bênçãos, que nós teremos o prazer de ler e orar por você. Até a próxima. Tchau, tchau.